Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Há mais ou menos 14 horas atrás eu publiquei esse vídeo aqui falando sobre o vazamento do Qwen 3. E não é que menos de uma hora depois que eu lancei o meu vídeo, a Alibaba simplesmente liberou o modelo do Qwen 3. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha nisso. Então basicamente a Alibaba, umas 2 ou 3 horas depois de ter deixado vazar o Qwen 3... E se você quiser saber mais sobre o vazamento, você pode dar uma olhadinha nesse meu vídeo aqui no canal. Mas basicamente, algumas horas depois de ter deixado vazar o modelo, eles resolveram liberar o modelo. Então, o Qwen 3 já está disponível aqui, tem diversos links, eu vou colocar eles aí na descrição para você ver. Mas a gente tem, basicamente, o repositório do Qwen 3 no GitHub, com todos os detalhes aí dos novos modelos. Já temos ele disponível em versão oficial. Ontem mesmo eu dei uma olhada, tinham diversos modelos com nome parecido, mas nenhum me parecia ser a versão oficial. Mas agora ele basicamente está disponível aí também para ser utilizado com o Ollama, facilmente só rodando esse comando aqui. Eles postaram no blog os detalhes do Qwen 3. E a gente já vai dar uma olhadinha também nos benchmarks do Qwen 3. Postaram na página do Hugging Face. Liberaram uma versão online aqui em chat.qwen.ai para você testar os modelos online e deixaram disponíveis todos os modelos aqui dentro do Hugging Face para você baixar. A gente vai dar uma olhadinha nas características do Qwen 3, depois eu vou mostrar para vocês ele rodando local e vamos fazer alguns testes, talvez até algumas comparações com outros modelos aí que nós estamos acostumados, como ChatGPT e Gemini. Então, uma primeira coisa que me chamou bastante atenção, já aqui no início da postagem que eles fizeram no site deles, é: pense mais profundamente e haja mais veloz. Ou de maneira mais rápida. E o que isso quer dizer na prática, né? Isso aqui, se a gente entrar na versão online que eles disponibilizaram, já fica bem fácil de se ver, porque eles basicamente adicionaram aqui essa barrinha, onde você pode escolher a quantidade de pensamento que você vai permitir que o modelo faça. É muito interessante que a Alibaba, além de colocar essa ferramenta aí, que já foi prometida tanto pelo ChatGPT quanto pelo Gemini, também tem a parte de Search, a parte de MCP já está aqui, ainda não está disponível, mas vai estar disponível em breve. A possibilidade de usar áudio para conversar. E já anunciando aqui embaixo a possibilidade de usar Deep Research, que ainda não está disponível. Artifacts, que a gente vai ver junto. A geração de imagem, a geração de vídeo, que ainda não está disponível, né? Aqui no caso fala que não é disponível em Guest Mode. Então a gente vai até fazer login para ver se está disponível de outra forma. E outras possibilidades aqui que você pode fazer com o modelo. O que chama de verdade atenção nisso é o fato como um modelo como o Qwen, feito pela Alibaba, que tem ganhado espaço, mas com certeza não está ali entre os top 5 mais conhecidos, ele está disponibilizando praticamente todas as modalidades e ferramentas de uso aí que um usuário pode esperar de uma ferramenta do tipo. E agora a gente vai ver também nos benchmarks com um desempenho muito bom e com a possibilidade de rodar ele localmente. Então eu vou fazer login aqui. Loguei com a minha conta. Vamos ver. Ok. Aqui ele me dá a disponibilidade de gerar vídeo. E a gente vai ver isso. Vai comparar com o VO2 do Gemini também. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha no benchmark antes de fazer os testes práticos. Então aqui no site deles, basicamente eles falam que é o prazer anunciar o Qwen 3, né? E é basicamente a mesma coisa que a gente falou, que eu falei no meu vídeo do vazamento, até porque vazou até partes disso aqui que eles iriam publicar, mas a questão é que eles publicaram benchmarks mais completos. Então aqui eles estão comparando o modelo Qwen 3 com 235 bilhões de parâmetros, e esse aqui, digamos que é um modelo pesado demais para rodar localmente para a maioria das pessoas, mas ele usa também o Qwen 3 de 32 bilhões de parâmetros, que apesar de também ser pesado, ele pode ser usado localmente, né? E aí ele compara com o O1 da OpenAI, com o DeepSeek R1, com o Grok 3 Beta, com o Gemini 2.5 Pro. Isso é importante porque ele não está se escondendo dos grandes competidores. Ele está pegando modelos que são realmente ali de ponta, e com o OpenAI o O3 Mini. Nós temos que levar em consideração o fato que esses modelos do Qwen são muito menores do que esses outros modelos. Só para vocês terem uma ideia, apesar de a gente não ter dados específicos da quantidade de parâmetros de cada um deles, o DeepSeek R1, que é open source, ele tem
tem 671 bilhões de parâmetros. E, portanto, nós estamos falando aqui de praticamente 3 vezes mais que o modelo maior do Qwen 3. E se nós formos dar uma olhada no resultado, apesar do Gemini 2.5 Pro bater o Qwen 3, ele fica aqui, ó, praticamente ele fica só 0,8 pontos atrás do Gemini 2.5 Pro no Arena Hard, o que é um feito impressionante. A gente pode ver aqui que ele passa até o DeepSeek R1, pelo tamanho dos modelos, é também um feito impressionante. Inclusive, se a gente comparar o de 32 bilhões de parâmetros, ele está superando o DeepSeek R1. Lembrem-se o estardalhaço que o DeepSeek R1 fez quando saiu, e foi alguns poucos meses atrás, e o Qwen, com 20 vezes menos parâmetros, consegue um resultado superior. E assim por diante. No EM 2024 de matemática e no 2025 ele supera o DeepSeek R1, fica atrás dos modelos top quando comparado com o modelo de 32 bilhões, mas fica bem próximo e até supera alguns dos modelos top na sua versão com maior quantidade de parâmetros, 235. Como o Qwen ele é conhecido especialmente com o modelo Qwen Encoder, ele é muito utilizado para desenvolvimento de software e por isso é importante a gente ver esses benchmarks que lidam com código, como ele se comporta em comparação com os outros, né? Se a gente pegar o Gemini 2.5 Pro aí, que possivelmente dos modelos que estão aqui tem um resultado melhor na média, né? Porque se a gente olhar aqui em Codeforces, ele perde para o O3 Mini, mas em todos os outros, no Aider e no Live Code Bench, por exemplo, ele supera com facilidade o O3 Mini. Então, se a gente pegar ele como base, a gente pode ver que o Qwen 3 de 235 bilhões de parâmetros supera o Gemini 2.5 Pro no Live Code Bench e fica ligeiramente atrás, praticamente empatado com ou O1 da OpenAI ou superando aí o O3 Mini da OpenAI. Então os resultados para ele são realmente impressionantes. Ele tem uma janela de contexto de 32 mil tokens, que é relativamente baixa, especialmente quando a gente está falando aí do Gemini 2.5 Pro, que tem 1 milhão de janela de contexto, mas ainda assim os feitos dele são impressionantes e ele é open source, né, pessoal? Se a gente fizer uma comparação aqui usando os outros modelos de 30 bilhões e de 4 bilhões de parâmetros, por exemplo, a gente consegue ver que mesmo com 4 bilhões de parâmetros no Arena Hard, ele consegue ficar ali bem próximo do resultado de alguns dos melhores modelos da atualidade. Inclusive em matemática a gente consegue ver que é o forte dele, porque os outros modelos aqui perdem para ele em matemática, inclusive o Gemma 3 do Google, e também no quesito de geração de código. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o conceito que eles usam de arquitetura, cabeças de atenção para query e para key value, e saber o que isso quer dizer, você pode dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz ontem, mas ele basicamente usa essas cabeças de atenção aqui e uma arquitetura de modelos especialistas para conseguir ter um resultado muito impressionante, mesmo com uma quantidade de parâmetros inferior. Além disso, esses modelos têm modos de pensamento híbrido, então eles podem utilizar tempo de pensamento ou tempo de inferência, ou podem não usar tempo de inferência. E além disso, permite que você, como eu já mostrei no início do vídeo, escolha quanto tempo você quer colocar de tempo de inferência para eles. Isso é muito interessante, seja para se manter dentro de um budget se você está usando em cloud, e também para você poder rodar local de acordo com a sua necessidade ou limitando o uso do recurso local. E aqui eles demonstram o quanto esse tempo de pensamento pode ajudar a resolver problemas mais complexos, como os problemas de matemática aqui, né? Sem pensamento, ele fica nessa linha aqui vermelha, e com pensamento, conforme você coloca mais tempo de pensamento, ele consegue resultados melhores. Ele também tem o suporte a 119 idiomas e dialetos, o que é muito interessante, muito bom. Não precisa nem procurar, mas com certeza o português está aqui no meio, né? Está aqui, na verdade estava até fácil de achar, não precisava nem ter feito esse find, mas está aqui, né? Inglês, francês, português, alemão, romeno e por aí vai. Italiano, que para mim interessa também.
e tudo mais. E aí eles falam um pouco sobre como eles criaram isso. Então a gente pode dar uma olhadinha aqui nas capacidades de MCP também, no vídeo que eles fizeram sobre as capacidades de MCP. E basicamente nesse vídeo exemplo aqui, o que eles fazem é colocam o repositório do GitHub, pede para ele extrair o Markdown com todo o conteúdo da página e fazer um gráfico com o número de estrelas do GitHub. Vamos dar uma olhadinha. Ele vai pensando. Tá pegando os dados, continua pensando. Ó, fez um gráfico aqui. Aqui usando Computer Use para conseguir acessar arquivos locais. E ele basicamente está criando as imagens aqui, organizando os documentos dentro das pastas de acordo com a requisição que foi feita, né? Então ele também consegue funcionar muito bem com agentes com MCP. Basicamente eu quero testar com vocês principalmente a capacidade dele de gerar vídeo, né? Então eu peguei esse prompt aqui que eu achei no Reddit, e tinha muita gente fazendo imagens usando esse prompt aqui, e usei o VO2 do Gemini para gerar esse vídeo através desse prompt. Eu pedi para ele gerar um outro vídeo, e esse aqui ficou, ao meu ver, bem mais assustador e menos condizente com o prompt, mas também, né, eu não coloquei o prompt, só escrevi aqui um outro. Então, ele interpretou como ele quis. A minha questão é, eu quero usar como base aqui o VO2 do Gemini para testar diretamente aqui a geração de vídeo, colocando exatamente o mesmo prompt e vendo o que é que ele vai gerar pra gente com esse prompt aqui. Ele até que não é lento, ó, ele não passou nem 1 minuto ainda, ele tá em 10%, né? O que significa que ele não vai levar mais do que 10 minutos para gerar isso aqui, provavelmente vai levar uns 5, 6 minutos. É uma geração de vídeo, depois eu posso até dar uma olhada aqui, mas se não me engano, o próprio VO2 ou VEL2 do Google leva mais ou menos aí uns 3, 4 minutos para gerar um vídeo. Então, tá dentro do esperado. Enquanto a gente espera que ele gere esse vídeo aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o LM Studio aqui, eu já tinha visto que os modelos estão disponíveis, e eu vou baixar o modelo de 14 bilhões de parâmetros, porque ele cabe dentro da memória RAM da minha placa de vídeo, e portanto eu vou conseguir usar ele com uma certa facilidade. Então vamos deixar ele baixando aqui, enquanto isso a gente vê, vai levar um minutinho, enquanto isso a gente volta lá para o vídeo. E enquanto a gente espera o vídeo, vamos fazer um comparativo da capacidade de texto, pedindo para ele gerar uma poesia abstrata em cada um dos modelos para a gente ver mais ou menos como eles se comportam. Então vamos começar aqui pelo ChatGPT, vamos colocar o O3 para fazer o teste. E o prompt que a gente vai dar para ele é: escreva um poema curto e evocativo, cerca de 12 linhas, sobre o sentimento de Sonder, a percepção de que cada transeunte aleatório está vivendo uma vida tão vívida e complexa quanto a sua. Use metáforas relacionadas a fios interconectados e momentos fugazes. Vamos deixar o ChatGPT pensar aqui. Vamos colocar o Gemini para fazer a mesma coisa. Já que a gente está usando o modelo mais poderoso do ChatGPT, vamos usar o mais poderoso do Gemini também. Exatamente o mesmo prompt. Vamos deixar ele pensar. E assim que ele terminar ali o vídeo, a gente coloca para pensar também o Qwen no seu modelo mais potente. O vídeo está em 79% e agora já levou cerca de 5 minutos para chegar aqui em 85%. Então vai levar entre 6 e 7 minutos para gerar um vídeo. Enquanto a gente espera aqui, a gente tira a geração de vídeo. Eu vou deixar a capacidade de pensamento dele no máximo, já que a gente não limitou para os outros modelos. Vou colocar o mesmo prompt ali do poema em português, né? Vamos ver o que vai sair disso aqui. Então vamos dar uma olhada no ChatGPT. Na teia invisível da avenida, cada passo ia um fio secreto entre estalos de passos e buzinas do tempo,
Olhares se tocam como faíscas, meteoro breve, que acendem constelações e logo caem no escuro. Levo comigo novelos de histórias alheias, que se desenrolam quando o semáforo respira verde. A linha do outro lado enrosca na minha, e fazemos num segundo um nó delicado e eterno. Depois soltamos, pipa livre no vento, seguindo destinos paralelos pela mesma trama, cientes de que somos o mesmo tecido do instante. Complexo, e eu não sou a melhor pessoa para analisar um poema. Complexo, eu consegui entender o que ele está passando aqui, me pareceu interessante. Evidentemente, esse teste é bem subjetivo, já faz um pouco de tempo, a não ser que vocês queiram que eu faça testes de questões de exatas, e a gente pode fazer isso também, deixa aí nos comentários se você quer ver isso. Basicamente, a maioria dos testes agora é sempre subjetivo. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e deixa aquele joinha no vídeo para ajudar a gente, e deixa a sua opinião de como a gente pode melhorar os vídeos e que outros vídeos a gente pode fazer aí nos comentários, tá? Vamos dar uma olhadinha no Gemini. Então, ó, fios invisíveis, na rua um rosto cruza o meu olhar, um universo inteiro a cintilar, cada vida um fio de ouro a tecer, histórias complexas sem eu perceber, risos, dores, sonhos a bailar, num instante breve a se encontrar, fios que se tocam leves no ar e seguem sozinhos seu lugar. Quantos mundos cabem num olhar fugaz? Milhões de vidas tão reais, tão vivaz. E eu apenas um nó nesse tear, sentindo o peso de cada passar. Ó, vocês vão me desculpar, eu consigo perceber que isso aqui talvez está menos rebuscado do que o feito pelo ChatGPT, mas, talvez na minha mentalidade simples e incapacidade de entender poemas, eu achei esse poema melhor, porque ele tem rimas, ele tem uma estrutura mais simples, ele usou as questões do prompt aqui, fugaz, vivaz e tudo mais, e fez uma analogia que para mim pareceu muito boa. Eu gostei mais, minha sensação, desse poema do que aquele do ChatGPT, e agora vamos ver a resposta ali do Qwen. Então agora vamos ver aquele do Qwen, como ficou. Cada passo é um fio solto no ar, um véu de histórias que o vento vai levar. Sobre os pés, ruas guardam ecos, vidas tecidas em sombras e reflexos. Seus olhos encontram os meus por acaso, fagulhas num emaranhado de traços. Toda a face cruzada, um universo breve, cheio de risos, cicatrizes e neve. Somos todos nós linhas de um poema invisível, narrativas paralelas, invisíveis, sensíveis. E no silêncio, entre 2 segundos perdidos, troçamos de leve sem nunca ter sido. Eu também gostei mais do Qwen 3. Eu sei que talvez o modelo ideal para isso seria o 4.5, o ChatGPT 4.5 do ponto de vista da OpenAI, mas lembrando que a OpenAI tem seus milhares de modelos, eu também não peguei um modelo adaptado para fazer texto. Então eu acho que nesse aqui eu ainda gostei mais do Gemini, mas o do Qwen 3 também me parece muito bom. De novo, né? A minha sensação pessoal é que eu gostei mais até por ele ser menos profundo e mais simples. Então, aí é subjetivo, vocês que têm que avaliar. E agora vamos ver o resultado do Qwen pro vídeo. E o vídeo aqui, depois de todo esse tempo, ele me deu um erro no vídeo, então eu vou tentar gerar de novo, e se ele não funcionar, aí nós vamos dar por vencidos. Mas antes de tentar o vídeo novamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar gerar uma imagem, já que a gente pode fazer uma comparação com a imagem do Gemini e também do ChatGPT. Eu basicamente peguei o poema, o prompt do poema, e coloquei para ele gerar uma imagem, e vamos ver o que ele faz, né? Pra gente ver também um pouco da criatividade. Apesar do prompt da imagem ser mais interessante, eu quero ver como ele se livra com uma coisa assim meio estranha. O Gemini criou o poema e criou aqui os nós, as linhas se interlaçando, mas errou o nome, ficou estranho. O ChatGPT ainda não terminou. E o Qwen, ele criou as linhas aqui com pessoas passando na rua, o que faz algum sentido pro poema, apesar de eu não ter gostado tanto da imagem, mas eu acho que faz sentido pro poema também. E o último aqui é o ChatGPT, que é o que mais demorou para criar a imagem, vamos ver. Ah, ele tá colocando o poema dentro da imagem. Acho que aqui, a não ser que a imagem seja muito feia, provavelmente ele praticamente superou as expectativas, né? Eu acho que vou ter que dar a vitória aqui pro ChatGPT, porque ele criou uma imagem, a imagem dele eu gostei mais que a do Qwen, gostei um pouco menos do que a do Gemini, mas o Gemini só me fez uma imagem e errou o texto aqui. E o ChatGPT colocou
o poema e gerou uma imagem condizente com o poema que eu achei melhor que a do Qwen. Então, eu acho que o ChatGPT levou essa. E para terminar, a gente faz um teste aqui carregando um modelo local. Vamos ver, ele está terminando de fazer o download. Vou pedir para ele carregar o modelo e vou colocar o mesmo prompt. Esse é o modelo de 14 bilhões de parâmetros do Qwen. Ele está pensando localmente. Agora ele começou a colocar o poema para fora. Cada fio no tecido do mundo vibra com histórias que não vemos. Um sorriso, um suspiro. Eternidade em segundos que desaparecem. Nas esquinas da vida, sombras se cruzam. Cada passo carrega mundos inteiros, como fios de uma teia infinita. Nossa existência é um eco distante. Olhos que brilham por trás do véu. Corações que batem em silêncio. Somente o tempo revela os segredos. E tudo no fim se encontra em um fio único. Ó, vocês vão me desculpar, mas eu gostei mais dessa aqui do que a do ChatGPT. De novo, acredito que seja pela própria simplicidade do texto, mas é isso aí. Pessoal, esse modelo do Qwen, para mim, ele é revolucionário, especialmente porque ele é open source e o fato de você poder usar ele local já é um poder incrível, inclusive com as capacidades dele. Eu vou continuar testando ele e se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço outros vídeos fazendo outros testes ou fazendo os testes que vocês pedirem. É isso aí. Eu sou o Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!